Mostra, amor. Mostra. O quê? Mostra. Como eu falo pra vocês, gente, realmente tô pasmo. Esse é o quadro Bebendo e Conversando. Bebendo e conversando. Tudo agora, Madre, tem desculpa pra encher a pança de vinho. Nós temos que ser consistentes. No último vídeo que fizemos assim, nós fizemos como? Eu tava bebendo vinho e conversando com eles. Agora eu estou fazendo a mesma coisa. Abri um vinho especial só pra vocês, gente. Sempre haverá uma desculpa para que Madre beba alguma coisa com algum teorzinho alcoólico. Sempre. Né, amor? Não sei disso, não. Então, gente, galerinha, como vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite para vocês, já que nosso vídeo, como Madre disse, vai ao ar à noite, então boa noite para vocês. Fala. Não, eu queria ver se o microfone tava ligado. A Madre botou a mão geladíssima em mim, igual um sapo gelado, para poder ver se o microfone dele tava ligado. Então roda a vinheta que a gente vai contar mais uma partezinha da nossa história. Foi só falar de mim, gente, ó. Encheu uma taça de panache. E eu que arrumo desculpa. Estamos de volta, gente. Ele arruma desculpa em tudo para estar sempre tomando alguma coisa com álcool. Nossa amiga Ana, muito obrigado, Ana, trouxe essa latinha e acabou não bebendo aqui na noite, né? Que a gente teve um encontro aqui com alguns amigos. E aí deixou aqui em casa. E eu só dei uma experimentadinha na rua no dia anterior, lá no centro, que ela tava tomando junto da gente. E eu achei maravilhoso. Gente, eu não gosto de chopp, mas esse tal de chopp aqui com 7-Up, que é o tal do panache, vem uma latinha já pronta. Tá dizendo que é sabor limão. É muito bom, mas é muito bom mesmo. Quem tá aqui em Portugal, experimente, porque é muito bom. Experimentar aqui, isso eu não tomei, não. Muito gostoso. Chopp é amargo, né? Esse não é amargo, gente. Tem até a latinha ali, eu posso até mostrar para vocês depois, mas o nome é panache. Geralmente vende também nas cafeterias, bar, esses lugares aí, não sei o nome do lugar que vende. Eu acho que eles fazem lá na hora, acho que não vende na latinha não, mas ó, isso aqui é muito gostoso. Não posso viciar não. Ainda Vamos bem que pro vídeo de hoje logo? Vamos ver se você ficar aí recomendando bebidas. Tá esperando o quê? Continuando a história do último vídeo, a gente parou o quê? Foi quando eu tava indo pra... Foi quando a gente se despediu da noite do encontro, não foi? A partir do encontro a gente pode falar, não precisa saber exatamente como parou. Foi quando a gente se despediu. E aí, gente, o Vitor chegou em casa, ele me mandou mensagem. E eu falei com ele que se ele quisesse, ele podia tomar café lá em casa de manhã. Mas que, tipo assim, eu tinha que ir 8 horas pra rodoviária. Então, se ele quisesse, tinha que estar lá em casa lá para as 6 e pouca da manhã. Foi isso? Alta madrugada, só que eu... E aquele dia eu trabalharia à noite, né? Porque no dia anterior eu tava de folga. Eu trabalhava dia sim, dia não. Você me encontrar às 6 e pouca e ia trabalhar à noite, no caso... Então, eu teria que acordar muito cedo. Amor, eu queria muito tomar café com você. Muito mesmo. A conversa foi boa, gente. Aí o Vitor, gente, olha que bonitinho. O Vitor apareceu lá em casa. Ele não chegou às 6 e pouco, ele chegou às 7. Deu tempo de tomar um cafezinho rapidinho mesmo. Porque você ficou rodando um tempão. Tentando comprar um presentinho pra você, porque no dia seguinte era o aniversário do Madrid. Isso aí. E aí ele chegou lá em casa com uma flor, uma rosa vermelha, uma caixinha de panetone pequenininho, panetone bite, dentro de uma caixinha vermelha. Ela é muito bonitinha, eu lembro até hoje, gente. Muito bonitinho mesmo. E tinha barra de chocolate também. Isso. No segundo dia, gente. Tinha acabado de conhecer a Madre no dia anterior. Só que ele falou pra mim que seria aniversário dele.
Eu te conheci dia 19, né? Seu aniversário foi dia 20. Foi no dia do aniversário dele Isso mesmo, aí. isso. Aí eu fui e falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aniversário da pessoa, vou tomar o café da manhã com a pessoa e não vou fazer nada. Aí eu fiquei que nem um maluco procurando uma floricultura para comprar alguma coisa. E na floricultura eu consegui a caixinha, consegui a rosa, e aí fui no mercado, comprei barra de chocolate, comprei o panetone mini, né? Um panetone bem pequenininho. Não, foi o Bites. Foi um monte de pedacinho de panetone. Ah, é? É. Pensei que era um panetone mini. Não, um monte de pedacinho de panetone, sim. Aí levei pra ele, a gente tomou café, e aí eu ainda deixei ele com a mala gigante pendurada de moto, deixei ele na rodoviária para ele ir pra Friburgo passar o final de semana, no caso já era sábado de manhã e voltar no domingo à noite, com a mãe, irmã e a família, né? Porque era aniversário dele. E ele já estava pronto para ir para Friburgo. Foi isso aí, gente. E aí eu vou responder. Vamos responder 2 perguntas aqui. Primeiro, pergunta pra gente quanto tempo a gente tem junto. Isso foi há 3 anos atrás, gente. A gente tem 3 anos juntos. Vamos para 3 anos e 4 meses, né? Vamos 3 anos e 5 meses. Isso aí. Em julho, que faz 3 anos e 6 meses. A gente se conheceu dia 19 de janeiro. Então, 19 de julho faz 3 anos e meio. Isso aí. E aí, a outra pergunta que fizeram aqui pra gente foi como foi que nós contamos pros nossos pais, né? E aí, eu tô falando isso porque foi exatamente nesse gancho. Vocês lembram que eu falei que eu só iria contar para minha mãe, né, quando achasse alguém que valesse a pena? Eu já tinha comentado isso com o Vitor na noite do encontro. Mas acho que você não falou isso no vídeo anterior, não. Falei. Acho que eu falei sim. Não, Se eu não falou falei, não, a informação tá aqui agora. Eu só ia contar para minha mãe se achasse alguém que valesse a pena. E aí, eu decidi contar para minha mãe. Muito louco, né? Achasse uma pessoa que vale a pena, ele achou uma pessoa e no dia seguinte ele decidiu contar pra mãe dele. Ué, gente, mas você valia a pena, tá vendo? Mas como você sabia? Você nem sabia se valia a pena ainda. Foi só um encontro e um café da manhã e você já contou. Sei lá, eu acho que... Mas ele falou exatamente isso pra mim, gente. E ele foi pra Friburgo, eu achei que assim, ia demorar um tempo, né? Ia ser uma coisa escondidas por um tempo. E aí depois de um bom tempo, tipo uns 3 meses pelo menos, que ele fosse contar pra mãe dele. Aí ele chega com essa notícia de que contou. Na verdade, você mandou o WhatsApp, né? Você mandou uma mensagem dizendo que contou. Depois que chegou lá em Friburgo, que eu não sei como é que foi a situação, mas ele mandou uma mensagem dizendo que contou. Aí acho que é porque eu tava me consumindo, porque eu tinha um rolo em Friburgo na época, que não era nada sério, mas era um rolo. E eu tinha medo de minha mãe saber por outras pessoas. Então, assim, eu preferi contar pra ela de uma vez e deixar tudo tudo livre, né? Mas aí não foi fácil contar pra ela, não. Eu chamei ela pra um local público. Devia te apanhar. Na cafeteria, que eu não ia apanhar. E falei pra ela. E aí aqui eu vou abrir um parênteses, gente. Eu acho que o grande problema de quando nossos pais descobrem algo assim é porque internamente, né? Eu acho que não todos, mas a grande maioria tem que lidar com o luto de tudo que ele planejava para a vida dele e do filho. Enfim, no futuro, ou seja, casamento, netos, né? Então essas coisas assim meio que vão um pouquinho por água abaixo naquele momento, né? E quando eu falei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, tenho que te contar um negócio. Aí eu falei com ela, eu sou bissexual, eu gosto de homens e de mulheres. Não quer dizer que agora eu tô saindo com uma pessoa, mas não quer dizer que futuramente eu não posso sair com uma menina, tudo vai depender. Enfim, mas a minha mãe, assim, na hora chorou, disse que pediu um tempo para ela poder processar tudo, né? E ficou um pouquinho estranha comigo durante um tempo, né? Mais pra frente, estávamos eu e ela conversando, ela falou o seguinte comigo, abre aspas. É claro que eu fiquei estranha com você. Você me jogou a bomba e foi dormir na casa de um cara na noite. Que foi exatamente isso que eu fiz, gente. Eu tinha um rolo, eu já tinha marcado com esse cara da gente comer uma pizza juntos para comemorar meu aniversário. Eu falei com ela,
E fui pra casa dela, ela tava um pouco estranha comigo. E eu fui tomar banho e falei que estava saindo. E fui lá pra ficar na casa desse cara. Tá vendo, né, gente? Tá vendo que a importância não era ter me conhecido. Porque se fosse por ter me conhecido, eu não ia dormir na casa de ninguém. Tinha acabado de me conhecer no dia anterior, naquele dia mesmo, tinha tomado café da manhã comigo e era aniversário dele. E ele foi dormir com um rolo, com qualquer que ele saía. Mas você sabia. Não importa? Você sabia. Importa. Eu tinha falado com você. Não vem com essa, não. Você sabia, eu tinha te avisado. Eu falei, eu tenho um rolo em Friburgo. Não é nada sério, mas é alguma coisa que acontece lá. Deveria ter Se desmarcado. entre eu e você rolar uma coisa legal, você pode saber que você é prioridade. Eu falei isso com você. Eu sei. Então pronto, não vem me estragar não, porque foi tudo avisado. Independente de ser avisado, ele primeiro diz que só ia contar pra mãe quando acontecesse algo assim legal. Quando ele achasse que a pessoa fosse alguém que vale a pena. Aí ele me conheceu, contou pra mãe, parecia que valia a pena, mas ele saiu com o rolo. Mas valia a pena sim, gente. Saiu com o rolinho dele. Valia a pena sim. Foi desenrolar o rolo. Então, gente, a minha história é totalmente diferente, porque é muitos anos atrás, muito diferente de Madrid. Mas eu tenho aquele pensamento de que é realmente isso que ele falou, assim, os pais, eles imaginam que você vai casar, que você vai ter filhos, então eles vão ter netos através de você, vai ser da maneira convencional, eles não imaginam que terão um filho gay. Então, eu acho que assim, quando eles descobrem, é realmente um baque. É uma coisa complicada, é uma coisa complexa. Não é de se esperar. Ao menos não pessoas de mais ou menos nossa idade. Agora, a juventude, os adolescentes, as crianças de hoje, eu acho que os pais, quando já vão criando com uma expectativa de que pode ser ou não ser. Porque a gente está num mundo diferente, um mundo atualizado, onde é normal já hoje em dia se falar, se declarar que é ou não gay, é ou não trans, é ou não qualquer coisa, já virou algo comum. Então eu acho que hoje em dia os pais já estão com a mente mais aberta para isso. Mas pra gente que tem um pouquinho mais de 30, aí eu sei que você vai me olhar estranho, por isso que eu falo e olho pra você. Aí, pra gente que tem um pouquinho mais de 30, já é bem diferente, né? A gente já teve uma criação diferente. Imagine aquele povo lá de trás, que tipo já tem hoje 60, 50, 70, que viveu uma época bem diferente lá atrás e teve que contar lá no passado. Muita gente escondeu, muita gente não contou em momento nenhum. Muita gente deixou de ter um relacionamento legal até por causa disso, para poder... Porque não tinha como, né? Se aproximar muito de alguém sabendo que os pais iam descobrir. Então, era uma vida realmente escondida. Que deve ser muito triste, muito ruim. Mas muita gente viveu dessa forma no passado. E aí, eu conheci uma pessoa e achei essa pessoa muito bacana e resolvi que eu ia namorar essa pessoa lá no passado. Bem lá no passado. E aí eu namorei essa pessoa por 4 meses e após 4 meses essa pessoa me traiu, eu resolvi terminar. E depois que eu terminei com essa pessoa, eu tinha consciência de que eu cresci já com o pensamento de que eu iria namorar, iria casar, iria ter minha família, mas que eu não gostava de mulher. Que eu não queria com mulher. Porque essa pessoa era homem ou era mulher? Homem. Ah, tá. Porque a minha... Não é que eu não gostasse de mulher, porque eu já tive minhas paixõezinhas na escola por mulher, mas eu não tinha atração por mulher como eu tinha por homem. Então, eu pensava dessa forma. Eu vou constituir uma família, mas vai ser um pouco triste. Aí, depois que eu terminei esse relacionamento, que eu pensei assim... Porque antes eu não pensava em namorar homem nenhum, mas infelizmente... aconteceu com a pessoa que para mim não deveria, porque foi uma pessoa que me traiu e me fez sofrer bastante.
Mas aconteceu e foi assim, bem do acaso. Eu me apaixonei logo de cara, primeira vista mesmo. Eu já conhecia a pessoa, já tinha visto a pessoa algumas vezes e tudo mais, mas quando eu fiquei com a pessoa a primeira vez eu fiquei apaixonado e eu falei, eu quero ficar com essa pessoa. E aí eu resolvi namorar. E aí eu logo depois que terminei, acho que alguns meses depois eu resolvi contar pra minha mãe. Falei, é hora, eu tenho que contar pra minha mãe. E aí eu cheguei pra minha mãe e chamei minha mãe no quarto. Eu lembro que o Leidiane tava junto. O Leidiane não queria nem ficar no quarto. Eu falei, não, fica aí. Tinha uma amiga minha que morava lá em casa, né? E ficava no mesmo quarto que eu. E aí eu falei pra ela, não, você vai ficar no quarto, você vai ficar qualquer coisa, você me dá um apoio. Eu não sabia o que ia acontecer, vai que minha mãe queria me dar uma coça, sei lá, fazer qualquer coisa ali. Pelo menos a Leidiane ia dar uma intimidada nela, né? Até parece que sua mãe ia ficar intimidada com o Leidiane. Não sei, mas na hora eu não pensei, não sei o que eu pensei. Aí eu peguei, chamei minha mãe, contei, a minha mãe... Eu não sei explicar qual foi a reação dela, mas eu sei que o tempo passou e ela passou a me respeitar e hoje a gente convive muito bem com isso. Eu não sei explicar exatamente a reação da minha mãe naquele momento, porque a gente meio que deu uma discutida sobre aquele assunto, sobre coisas que já tinha passado e tudo mais. Mas é aquilo, o tempo passou e hoje eu me dou super bem com a minha mãe. E a gente não tem mais problemas quanto a isso. A maior preocupação da minha mãe era a questão de violência, né? A gente sabe que o Brasil não é um país muito amigável nesse sentido. Então, nos meses seguintes foi bem complicado em relação a isso. Eu tinha que ligar pra minha mãe todo dia de manhã, quando eu acordava, todo dia de noite, quando eu ia dormir. Amor. Qualquer coisa que fizesse comigo, meu Deus do céu. Madre parecia que tinha alguém vigiando ele 24 horas, mas era só pelo celular mesmo. Eu até entendo assim, eu até entendo ela. As notícias noticiário só dá coisa ruim, né? Eu não esqueço daquele dia de Cabo Frio. Gente, ó, vou contar pra vocês. Não, isso é coisa para próximo vídeo, ainda lá na frente. Isso aí. Gente, tem muita coisa para contar para vocês, história, mas ó, gente. tanta assim, história desses acontecimentos que vocês não têm noção. Mas a mãe de Madre já era o medo do que poderia acontecer com ele. A minha mãe já era. O nosso problema na época foi religioso mesmo. E a minha mãe, naquele momento, ela não entendia, não aceitava, porque falava, você conhece o evangelho e você escolheu esse caminho, que muita gente não entende que a gente não escolhe. Muita gente não entende que é da gente, que tá ali dentro, e tem muita gente que acha que a gente tem que lutar contra isso. Mas não tem como você lutar contra o que você é. E aí, com o tempo, é como eu falei pra vocês, com o tempo ela entendeu que é a minha vida, eu sou desse jeito, e ela me aceitou e passou a me respeitar de boa. E a gente tem um convívio maravilhoso hoje em dia. Ela me aceitou também depois de um tempo. A gente fez amizade, a gente trocava receita. Eu ia pra lá tomar café na casa dela, né? Mas foi um trabalhinho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, conquistando a confiança dela. Hoje em dia adoro minha sogra. Beijo, sogra. Uma pessoa querida. Se ela assistir, né? Ela assiste, ela sempre. Ela não comenta, mas ela fala que assiste. Mas não é todos que ela assiste, não. E aí, mas assim, eu não abri pra família toda, né? Continuando o assunto, abri só. Eu pensei o seguinte, gente, vou falar para as pessoas que são importantes para mim. Minha irmã já sabia, né? Foi a primeira pessoa com quem eu falei. Então, assim, faltou minha mãe e acabou. Não tinha mais porquê. Eu até pensei em contar pra minha madrinha, mas, poxa, era difícil eu sentar no sofá da casa da minha madrinha, ela tá ouvindo uma pregação do pastor, que é o filho dela, falando que hoje em dia querem empurrar famílias LGBTs. Então, assim, gente, acho que era uma conversa que não valeria a pena, sabe? A relação tava legal da forma que tava, eu não precisava de seguir em frente. Gente, isso aí foi uma barreira pra mim sinistra, porque eu não podia postar nada com o Madrive. Nada. Mas no final, a gente teve uma discussão. Ele começou a postar e, tipo assim, quase todo mundo da família já sabe.
Ninguém nunca teve coragem de chegar pra mim e falar, mas todo mundo já sabe por aí. Já ouvi história, já ouvi gente falando, mas não me afeta, entendeu? Me afetaria se minha mãe soubesse de alguma outra fonte que não fosse eu. Minha irmã soubesse de algum outro lugar que não fosse eu. Fora isso, gente, meus amigos já sabiam também, já tinham conversado com eles, eram pessoas que sempre me apoiavam. E só faltava ter esse ciclo fechado com a minha mãe, entendeu? E foi isso. Eu contei pra ela, não contei pra mais ninguém, não contei pro meu pai. Enfim, só contei pras pessoas que realmente valeriam a pena e eram importantes pra mim. Bem, até aqui, a gente já no finalzinho, eu não pedi, curta e comente. Acredito que vocês vão comentar. E eu gostaria de saber se alguém que está assistindo esse vídeo passou por isso, ou tem alguém na família que tenha passado por isso. Eu gostaria só de saber, porque não dá para relatar, a não ser que vocês tenham um canal e possam compartilhar também, a gente possa assistir. Mas fora isso, eu gostaria de entender porque aquela pessoa que tem alguém próximo que já passou por isso, ou que foi ela própria, ela tem a noção, né, do que a gente está passando. Não, eu acho que é interessante a gente falar o seguinte, eu tô aqui contando um relato do nosso lado, né? Pra gente é muito difícil chegar pros nossos pais e contar, porque a gente sabe que de alguma forma nós vamos tá machucando eles de algum jeito, sabe? A gente imagina a reação deles, como é que foi. Então, se alguém chegar pra vocês e falar, não leva pro lado errado, pro lado ruim, entendeu? A pessoa não escolhe ser assim, ela não escolhe estar desse jeito, entendeu? Ela simplesmente nasceu assim. E a gente só espera apoio. E aí, assim como uma pessoa não escolhe, a família também não faz nenhuma escolha. Então, a família simplesmente ela acha que vai ser algo convencional. Então, se acontecer com alguém que esteja assistindo, entenda que com o tempo as coisas melhoram. Eu sei que tem gente que ultrapassa todos os limites e eu não concordo. Igual tem pais que botam filhos para fora de casa. Eu acho isso absurdo, mas não tô aqui para crucificar ninguém. Eu só digo que quem passa ou vai passar por isso, entenda que não é fácil logo de cara e que com o tempo, geralmente, as pessoas passam a entender, passam a aceitar, passam a respeitar e voltam a se dar bem com você. Só que isso aí é realmente só o tempo. Então, gente, esse é o nosso relato do vídeo de hoje, como a gente já tinha dito que ia contar para vocês. Quem assistiu até agora também diz o que vocês mais querem saber. A gente, semanalmente, no vídeo do final de semana, a gente faz mais um vlogzinho dos acontecimentos. E durante a semana a gente vai fazer um vídeo frente a frente com vocês, contando coisas que têm acontecido aqui, pós-imigração, coisas que aconteceram na nossa vida até a imigração e assim por diante, tá bom? Bebendo vinho. Madreiro quer sempre estar bebendo vinho, sempre. Porque ele quer ter sempre uma desculpa. Agora, toda semana ele vai querer dar uma desculpa pra estar com a tacinha na mão pra ser sempre igual. Né, amor? Então, ó. Um beijo grande no coração de todos e até o próximo vídeo. Até já.